e a cadeira, né, como diz o pessoal da TI. Então, meu nome é Luani, eu estou atualmente na diretoria de hematologia do EMOS, né, e à frente, que dentro da diretoria está também o ambulatório. Desde o ano passado, na verdade, desde o ano retrasado, a gente começou a fazer aqui um ambulatório de ferro endovenoso. Ano passado, a gente estendeu esse ambulatório para um ambulatório de PBM mesmo, né? Não só acompanhando os pacientes com deficiência de ferro, indicação de ferro EV, mas também os pacientes com anemia pré-operatória, pacientes que recusam transfusão. E aí, nesse contexto, foi necessário que a gente fizesse mesmo o protocolo do serviço para o uso de medicações de suporte ao PBM, né? Atualmente, o EMOS tem, além do ferro endovenoso, eritropoetina, vitamina B12, e o ácido fólico, além do ácido anexâmico, mas geralmente o ácido anexâmico, dentro desse contexto do PBM, dos nossos pacientes, a gente não tem tanta indicação de uso aqui no EMOS, né? Quem vai utilizar bem são os pacientes do trauma, os pacientes com sangramento pós-parto, e aí, geralmente, as unidades que atendem esse perfil de pacientes costumam ter a medicação, quando não tem, a gente troca, empresta, a gente faz alguma forma de disponibilizar também. Então, começando falando do protocolo, né, o que seria o PBM, né, que já não é uma coisa nova para a gente falar de PBM, né, há alguns anos, todo ano a Denise organiza o curso de PBM, né, geralmente no segundo semestre. Então, PBM é uma abordagem multidisciplinar, que tem o objetivo a otimização no cuidado do paciente para evitar uma transfusão desnecessária, certo? O objetivo do PBM é que realmente só seja transfundido hemocomponentes quando tiver indicação baseada em evidência e quando for a única possibilidade terapêutica para esse paciente. A gente sabe que existem várias situações que a transfusão pode sim ser evitada se você conseguir ter um diagnóstico adequado daquele paciente e fazer o tratamento precoce da anemia, para que você evite que esse paciente chegue a um momento que precise realmente fazer uma transfusão sanguínea. A gente tem que lembrar sempre que transfusão de hemocomponente não é uma coisa isenta de reação adversa, e que essas reações adversas, além das reações agudas, né, que são geralmente as mais conhecidas, existem as reações a médio e longo prazo, né? Então, aquele paciente que tomou um concentrado de hemácias, aquilo dali pode ficar, vamos dizer, uma sequela, entre aspas, né? Para aquele paciente do resto da vida, como, por exemplo, pacientes que antigamente faziam transfusão de hemocomponentes quando você não conseguia HCV, HIV, como a gente tem vários hemofílicos que contraíram essas infecções por conta da transfusão do crio, né? Então, assim, durante o atendimento de um paciente com anemia, sempre é fundamental que seja avaliada a causa, para que seja iniciado um tratamento específico de forma mais precoce possível, a fim de que você evite que esse paciente chegue a uma condição que seja obrigatório esse paciente ser transfundido, né? O paciente chegando com instabilidade hemodinâmica, com anemia muito sintomática. Às vezes você, quando chega nesse nível, você vai ter mesmo transfundido. Então, a proposta é que você procure se antecipar a essas situações e tratar o paciente da forma adequada, certo? Com isso, a gente vai expor esse paciente a menor risco e também você vai diminuir o custo relacionado, porque a transfusão, ela é cara, né? Então, a gente acha que é gratuita porque vem via SUS, né, mas o SUS ele tem um financiamento e ele tem todo um custo relacionado ao processamento do sangue, né, o doador ele é voluntário, né, mas o processamento do sangue até chegar à bolsa final, que vai ser transfundida no paciente, ela tem um custo elevado relacionado ao processamento daquela bolsa, para que você tenha segurança e qualidade no produto que você está transfundindo. Então, assim, se você pegou um paciente com anemia, a primeira coisa que você vai ter que fazer é avaliar qual é o VCM e o reticulócito daquele paciente, para ver se você está à frente. Né? Se está na sua frente o paciente com anemia hipo ou hiperproliferativa, microcítica ou macrocítica. Né? E aí, a partir desse... Acho que alguém está com o microfone ligado, né? Então, quando você quando esse paciente está na sua frente, você tem que ver o VCM e a contagem de reticulócitos, e a partir daí você vai definir
quais são os outros exames que você deve avaliar. Então, um paciente com anemia microcítica hipoproliferativa, esse paciente merece um estudo do ferro. Né? Um paciente com anemia macrocítica hipoproliferativa, esse paciente merece avaliação de provas de hemólise. Então, a partir do que você encontra, você vai definir quais os outros exames que você pode adicionar na propedêutica diagnóstica desse paciente. E daí você vai conseguir diagnosticar causas tratáveis e reversíveis da anemia, para tratar esse paciente, né, da forma mais adequada, sem precisar de transfusão. Então, o objetivo do nosso protocolo foi padronizar, dentro da hemorrede, né, os medicamentos de suporte ao PBM, que são esses que eu falei para vocês, a cenocobalamina, ácido fólico, a eritropoetina, e o ferro, que o que a gente disponibiliza hoje é o sacarato de hidróxido de ferro 3, né, para os pacientes ambulatoriais, certo? Atendidos nas nossas unidades. Então, com relação ao ferro, né, a gente tem que lembrar que a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia no mundo, né, estima-se cerca de 2 bilhões de pessoas acometidas por essa patologia. As principais etiologias, né, a gente falou na população adulta, vai ser principalmente o sangramento. Então, de sangramento, a principal seria pelo trato... Para serviços de marcação de consultas... Pelo trato genital... e os sangramentos do trato gastrointestinal, né? Principalmente as hemorragias digestivas, secundárias à neoplasia, diverticulite, tanto causas benignas quanto causas malignas. E a gente tem que lembrar também dos pacientes que têm um déficit de absorção, né? Eles não estão perdendo, mas têm um déficit de absorção, como, por exemplo, os pacientes com que foram submetidos à gastroplastia, né? Que vão ter uma dificuldade de absorver o ferro oral e vão precisar fazer o ferro parenteral. O diagnóstico vai ser dado nos pacientes que apresentam anemia, né, microcística, hipocrômica, com uma ferritina menor do que 30 e um índice de saturação de transferrina, que pela literatura varia entre 16% a 20%. Nos pacientes que estão inflamados, né, naqueles pacientes que, por exemplo, têm uma neoplasia do trato gastrointestinal, têm uma anemia ferropriva, mas tem um processo inflamatório subjacente secundário à neoplasia, você vai ter uma mudança nesse nível de ferritina, porque a gente lembra que a ferritina é uma proteína de fase aguda. Então, nessas situações, você joga esse valor da ferritina mais para cima, e aí, de acordo com a literatura, pode variar de 100 até 200, né? A gente tem que lembrar que nesses pacientes inflamados, você vai ter aumento das proteínas de fase aguda, uma delas é a epicidina, que você vai ter um bloqueio no transporte do ferro intracelular para ser levado para os órgãos que efetuam a eritropoese. Então, você vai ter essa redução da disponibilidade do ferro para a eritropoese, mesmo tendo estoques de ferro normais a alto. Por isso que esses pacientes podem se beneficiar também, mesmo com essas ferritinas, da reposição do ferro, certo? E aí, como é que trata a anemia ferropriva? Tem que tratar a causa, né? Por que esse paciente está perdendo, se for no caso de sangramento, obrigatoriamente investigar e fazer a reposição do ferro. Né? A transfusão de concentrado de hemácias em pacientes com anemia ferropriva, ela só está indicada para pacientes que estejam com instabilidade hemodinâmica. Ah, mas o paciente veio porque o médico vai fazer uma histerectomia porque o paciente tem miomatose e a cirurgia do paciente é amanhã. Certo, então a gente vai ter que primeiro, esse paciente chegou tarde, a gente vai ter que primeiro estabilizar esse paciente, fazer ferro para esse paciente, para ele poder ir para a cirurgia de forma segura. Não faz sentido transfundir um paciente que pode ser tratado com medicação que vai tratar a causa, que vai tratar o problema dele, né? E não você ficar só fazendo transfusão para esse paciente. E aí você tem que fazer, você fazendo a reposição adequada de ferro, vai reduzir a necessidade transfusional, né? E lembrando que a transfusão, ela tem uma relação com morbidade, com mortalidade, com tempo de internação e com complicações do paciente submetido a procedimentos cirúrgicos. Então, vale sim a pena você adiar um pouquinho a cirurgia desse paciente que vai fazer a esterectomia, ao invés de, para poder repor ferro e botar esse paciente na sala, né, com pelo menos uma hemoglobina mais estável, que não vai precisar de transfusão, ao invés de você ficar transfundindo esse paciente só para agilizar a cirurgia dele, certo? A reposição sempre, preferencialmente, deve ser por via oral, né, em uma das suas formas, que aí a gente encontra o sulfato ferroso, que geralmente está disponível no SUS, e tem as formas férricas também, como a ferripolimaltose e o glicinato férrico,
certo? Se for fazer sulfato ferroso, tem que lembrar que o comprimido só tem 40 miligramas de ferro alimentar. Então, geralmente, você faz pelo menos uns 2 a 3 comprimidos por dia para esse paciente. E nos pacientes que tenham anemia ferropriva, mas que o volume de sangramento é maior do que a capacidade de correção pelo ferro oral, paciente que tem uma absorção inadequada, né? Você já fez a reposição de ferro oral numa dose adequada, e esse paciente continua sem melhorar a hemoglobina, mesmo com sangramento controlado, ou o paciente que tem doença inflamatória neoplásica, né, que atrapalha o processo de absorção dele, porque aumentam muito os níveis de oxidina, às vezes você não consegue realmente absorver o que precisa. Aquele paciente que não tolerou a reposição de ferro oral, mesmo você tendo ajustado, ao invés de ter feito em jejum, colocando junto com a alimentação, né, se você, apesar de você fazer esses ajustes, o paciente continua muito intolerante, ou um paciente que vai ter a necessidade de fazer o procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico é um procedimento relativamente urgente, né, como o paciente com neoplasia gástrica vai precisar operar, e a cirurgia tem que acontecer num tempo inferior ao necessário para a reposição do ferro oral. Nos pacientes com sangue raro, em contexto de anemia ou necessidade de coleta de sangue autólogo para procedimento cirúrgico eletivo, e nos pacientes com anemia sintomática que recusam a transfusão por questões religiosas. Esses pacientes, eles merecem ser tratados com ferro endovenoso. Então, são essas as principais indicações de uso de ferro FB. Né? Não faz sentido você tentar começar, o paciente está com 8 gramas de hemoglobina, está estável, não tem nenhum procedimento cirúrgico previsto, não é porque eu quero subir a hemoglobina dele mais rápido. Com qual objetivo? Né? Se esse paciente não tiver uma indicação formal de fazer ferro endovenoso, a melhor forma de você repor ferro é via oral, certo? E os critérios de exclusão, né, para o uso de ferro endovenoso, o paciente que teve alergia ao sacarato de hidróxido de ferro 3 e as gestantes no primeiro trimestre. Então, esses pacientes não podem fazer uso do ferro endovenoso. A orientação do nosso protocolo aqui é você fazer sempre o cálculo de reposição de ferro, que você vai ter que fazer essa estimativa por essa fórmula, né, considerando o peso corporal, vezes 2,4, vezes a deficiência de hemoglobina, mais 500, já pensando em você fazer uma reposição do estoque também, dos estoques de ferro desse paciente, certo? Aqui na instituição, a gente dilui cada ampola em 100 ml de soro fisiológico, fazendo doses máximas para aplicação de 200 miligramas. A primeira infusão a gente faz de forma mais lenta, para poder avaliar a reação adversa. Nas doses subsequentes, você já pode fazer a infusão mais rápida, em torno de 1 hora, respeitando o intervalo de 48 horas entre as infusões, certo? Todas as infusões são realizadas ambulatorialmente aqui, e tem que ter sempre a supervisão médica e um suporte adequado para atender possíveis intercorrências, como a gente faz a transfusão, a gente faz a infusão do ferro no mesmo ambulatório de transfusão, a gente já tem todo o suporte, o carrinho de parada com medicações necessárias para caso esse paciente tenha alguma intercorrência mais grave, o que é muito raro, né, que esse paciente tenha uma evolução mais grave, certo? Então, essa é assim que a gente faz o ferro endovenoso aqui. Passando para a segunda droga, que é a eritropoetina, lembrando, né, um pouco da fisiologia, a eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins, que ela é essencial para a eritropoese, né? A deficiência dela está associada à redução da proliferação e da diferenciação dos eritroblastos, bem como a redução da meia-vida das hemácias, certo? Usar a eritropoetina com recombinante foi inicialmente indicada para os pacientes com anemia de doença renal crônica, né, por uma questão óbvia, se o rim deixa de funcionar, a eritropoetina é produzida no rim, você vai ter uma deficiência da eritropoetina também nesses pacientes, e esses pacientes têm uma indicação formal, e eles são cobertos pelo PCDT, né, do programa do SUS, desde a década de 70, certo? A utilização vem crescendo a partir de então, em outros contextos, né? Pacientes com anemia perioperatória, pacientes com anemia secundária a processo inflamatório, pacientes com sangue raro, ou que recusam transfusão, e pacientes com mielodisplasia e neoplasia mieloproliferativa também teriam benefício em fazer uso da eritropoetina, né? As indicações da eritropoetina ainda são um pouco limitadas, certo? Mas é fundamental que você tenha um programa de PBM bem estruturado para poder disponibilizar essa medicação, né, dentro do seu serviço. Lembrando que a eritropoetina, ela tem alguns efeitos adversos que podem ser graves, né, como aumento de risco de hipertensão grave, trombose e
piora de algumas neoplasias, né? Então, alguns cenários clínicos, ela ainda não deve ser utilizada, certo? Eu vou falar um pouquinho aqui. No serviço, os pacientes que estão indicados para fazer o uso da eritropoetina são os pacientes que têm mielodisplasia e anemia, né, serviço no ambulatório do Hemócio, nos hemocentros regionais, que têm uma necessidade transfusional menor do que 2 unidades de concentrado de hemácias por mês ou uma dosagem de eritropoetina inferior a 500, né, seriam os pacientes beneficiários. Os pacientes com SMP, né, especificamente a mielofibrose primária, também servidos nos nossos ambulatórios, que têm uma hemoglobina inferior a 10 e uma dosagem de eritropoetina inferior a 125. Os pacientes com anemia sintomática, que recusam transfusão por motivos religiosos ou convicções pessoais, e nos pacientes com sangue raro, no contexto de uma anemia grave, né, com a hemoglobina menor do que 7. Os critérios de exclusão seriam os pacientes com doença renal crônica, porque esses pacientes já são cobertos pelo PCDT, né, da DRC. Os pacientes com neoplasia sólidas com abordagem curativa e os pacientes com neoplasia de mama, né, porque tem alguns estudos mostrando que teve um aumento da mortalidade relacionada com isso e algumas teorias também de que você pode ter um aumento da carga tumoral por algumas células tumorais possuírem receptores para eritropoetina. A posologia, né? Nesse grupo de pacientes, que são pacientes com anemia grave e sangue raro, você pode fazer 40 mil unidades por dia, até que você atinja uma hemoglobina entre 7 e 8. Depois que você atingir esse nível de hemoglobina, você pode deixar 40 mil por semana, até uma hemoglobina de 10. E sempre repor junto ferro, ácido fólico e vitamina B12. Nos pacientes com SMB e mielofibrose primária, você inicia com uma dose de 40 unidades por semana. Se não tiver resposta, né, depois de pelo menos 4 semanas dessa dose, você pode aumentar para 60 mil unidades por semana, certo? E o último grupo de drogas do PBM, que a gente colocou no nosso protocolo, é a cianocobalamina, né, vitamina B12 e o ácido fólico. As deficiências de B12 e de ácido fólico, né, elas causam anormalidades morfológicas bem características, né, eventualmente quando o suspeita de leucemia, às vezes acontece em paciente desse com uma pancitopenia, coletar mielograma, você vê lá aquelas alterações bem sugestivas mesmo da deficiência da B12, né? Você vê a medula cheia de precursor da série vermelha, alguns com alterações morfológicas que são bem sugestivas mesmo da deficiência de B12. Manifestações clínicas. A maioria dos pacientes vai ter uma anemia macrocítica, podem ter uma pancitopenia e tem as alterações neurológicas, né, que geralmente são bem significativas quando você tem um paciente com anemia macrocítica, alteração neurológica, como parestesia, fraqueza muscular, normalidade da marcha, distúrbios cognitivos comportamentais, falam bem a favor de o paciente ter realmente uma deficiência de B12 ou de ácido fólico. As indicações de reposição, tem o critério laboratorial, você deve repor B12 menor do que 200, né? Nos pacientes que têm anemia, que tem uma dosagem inferior a 400, você deve sim considerar a reposição da B12, certo? No caso do ácido fólico, quando ele for menor do que 5 nanogramas por ml, se esse paciente apresentar concomitantemente deficiência de B12, você deve sempre repor de forma simultânea, sob o risco de você agravar as alterações neurológicas secundárias à deficiência, né, e que podem ser irreversíveis. No caso de pacientes com sangue raro, em contexto de anemia, ou necessidade de coleta de sangue autóctone para procedimento cirúrgico eletivo, você também deve fazer reposição. E nos pacientes com anemia sintomática, que recusa a transfusão por motivos religiosos ou convicções pessoais, né, que a gente pode fazer eritropoetina junto com a B12 e o ferro e o ácido fólico, certo? A orientação do nosso protocolo é fazer o ácido fólico 5 mg por dia via oral até a resolução da anemia. A vitamina B12. Existem algumas formas, né, de serem feitas, não existe uma regra assim, bem definida, que a gente optou por usar aquela forma mais clássica, né, de 5 mil diariamente por 7 dias, depois 5 mil semanalmente por 4 semanas, 5 mil por mês por 3 meses, e nos pacientes que tenham, de fato, uma anemia perniciosa, que você veja que a causa é autoimune, esse paciente vai ficar fazendo a reposição ali pelo menos 2, 3 vezes no ano,
eternamente, né? Bem como os pacientes com gastroplastia, né, que vão ter sempre uma deficiência de absorção das vitaminas, e aí ele também teria indicação de fazer essa reposição por tempo indeterminado, certo? Então, assim, a duração vai depender da causa de deficiência. Se for uma coisa pontual, você realmente é um paciente que vai ter uma deficiência crônica, e aí você deve fazer essa reposição de forma crônica, certo? Só sintetizando aquilo que foi falado dos pacientes que recusam a transfusão, né? Esses pacientes, quando têm anemia sintomática, eles devem fazer o hidróxido de ferro 3 junto com a eritropoetina, nas doses altas, né, de 40 mil unidades por dia até chegar em hemoglobina de 7,8, e 40 mil por semana depois até ficar com hemoglobina de 10. Repor também o ácido fólico e a vitamina B12, que são substratos da eritropoese. Não adianta dar um monte de eritropoetina para pacientes se o paciente não tiver substrato para produzir. Mas lembrando que, em situações críticas com risco de morte, o Conselho Federal de Medicina, né, através dessa resolução de 1980, resolução 1021, orienta que a transfusão deve ser, sim, realizada. E nos pacientes que que recusam a transfusão, né, de questões religiosas, testemunhos de Jeová, existem, quando eles não têm anemia e que vão se submeter a algum procedimento cirúrgico, que tenham um risco de um sangramento maior, lembrando que a gente também tem outras estratégias para poder preservar o sangue desses pacientes, como a recuperação intraoperatória de sangue, né, para você tentar evitar ao máximo a transfusão nesses casos. Então, assim, essa aqui é a bibliografia, certo? Que a gente utilizou para poder construir o protocolo. Vou só parar aqui. Não estou conseguindo ligar a minha câmera. Pronto, deu certo. Então, assim, esse protocolo, ele foi construído a algumas mãos, né, usando relatos da literatura, além da experiência também de alguns colegas, né, para que a gente conseguisse mesmo padronizar as indicações dessas drogas dentro da hemorrede, certo? Obviamente que ele não é um protocolo engessado, né, e que ele pode sim ser discutido e atualizado sempre que for necessário, né? Então, aos colegas da hemorrede que estão presentes aqui, se quiserem fazer alguma crítica, alguma sugestão, bem como as demais pessoas que estão presentes também na reunião, se quiserem discutir, a gente está aqui à disposição. É isso, obrigada. Alguém quer falar? Luani, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Franco? Parabéns pelo protocolo, parabéns pela aula. Obrigada. Eu queria comentar, né, um pouco sobre a história da cianocobalamina, da vitamina B12. Né? No meu consultório, eu insisto muito nela oral, mesmo naqueles pacientes com anemia megaloblástica, anemia perniciosa mesmo. Né? Mesmo eles tendo a deficiência do fator intrínseco, né, assim, o comprimido ele consegue ser empurrado para dentro a substância consegue ser absorvida, né, consegue ser por efeito de massa, né, consegue absorver. Assim, só para comentar que eu ainda insisto muito na vitamina B12 por via oral. E, assim, eu gostei muito de ver, né, a história você repor vitamina B12 com um paciente com anemia e a vitamina B12 menor que 400, né, sendo que o valor normal é de 197. Então, às vezes, não está dentro do limite da normalidade, mas mesmo nesses pacientes, eles podem se beneficiar com a reposição da vitamina B12. Mas queria só comentar e parabenizar pela aula. Obrigada. Eu vou... Oi. Posso falar, Gerson? Tá dando um eco, né? Pronto. Poloni, em primeiro lugar, parabenizar pela aula. Foi bem clara e muito interessante conseguir descentralizar a assistência aos pacientes. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você me falou sobre a assistência aos pacientes com doenças mieloproliferativas crônicas na hemorrede. Eu não sei se eu entendi errado ou entendi de maneira correta, Loni. E eu queria ver se realmente está funcionando. Essa semana na semana passada eu tive um caso excepcional de uma paciente que, por conta da pandemia, faz mais de um ano que ela não comparece às consultas. É uma mielofibrose
que até ficava compensada, o problema maior era a anemia, não tinha esplenomegalia importante e ficava muito bem com a eritropoetina. E há um ano ela desapareceu, a filha apareceu na semana passada, estava com a hemoglobina de 5,3 e a paciente não veio para avaliação. E eu conversei com o David e ele vai conseguir ver no Iguatu, que é próximo à região onde ela mora. E eu queria saber se realmente existe essa possibilidade de descentralizar a assistência, que seria bem interessante devido à dificuldade de transporte para esses pacientes, não só nessa situação da pandemia, mas sempre tem essa dificuldade por conta de muitas vezes eles precisarem arcar com o custo do transporte, que é um custo relativamente alto. Então, eu não sei se eu entendi bem durante a tua fala ou fiquei muito animado querendo que isso acontecesse. Tu pode explicar um pouquinho se realmente isso está acontecendo na Hemorrede? Posso sim. A gente tem esse atendimento sim, tanto em Iguatu, Crato Quixadá e Sobral, tem hematologista acompanhando. Então, os pacientes com tanto PV, TE, como com mielofibrose, a gente pode sim ficar fazendo esse acompanhamento lá. A gente tem hidroxiureia, certo? Além da sangria, né? Os pacientes com PV. A gente padronizou a hidroxiureia justamente, tanto a hidroxiureia quanto a eritropoetina, pensando nesse paciente, se não me falha a memória, em 2019. Então, às vezes, o que é que a gente tinha? A gente tinha um paciente que era encaminhado para lá, porque eles vão via regulação das consultas, né? Via regulação da região. E quando chegava lá, o paciente tinha uma PV de TE, tinha que mandar para Fortaleza contra a hidroxiureia. Então, desde 2019, a Natália está aqui na reunião, ela está até de mãozinha levantada para falar depois, se eu não me engano, desde 2019 que a gente presta assistência tanto de atendimento médico, quanto de disponibilização da medicação que esse paciente precisa. Então, pode ficar animado, é isso mesmo, viu? Doutora, posso falar agora? Pode falar, Natália, pode falar. Tá. Pessoal, boa tarde. Doutora, parabéns pela aula, foi ótima. E, assim, tem algumas demandas que eu recebo dos regionais com relação à apresentação dos medicamentos, por exemplo, a vitamina B12 e o ferro. Eles me perguntam muito sobre a questão de também padronizarmos a questão do oral, né, de também ter o oral, porque alguns, eles têm essa intolerância ao ferro oral, mas é ao sulfato ferroso, né, 2, 3 comprimidos, que um já causa até, às vezes, uma certa intolerância, 2 a 3 ainda aumenta, né, só que quando é o noripurum oral, digamos assim, a intolerância não é a mesma, né, com o sulfato ferroso. E é só complementando também o que o doutor Jamerson falou, eu conversei com o doutor David, né, acho que foi semana passada, ele me perguntou se poderia mandar se o paciente lá poderia ficar recebendo em Iguatu, e eu expliquei para ele que sim, né, que assim, depende para que né, eu precisava primeiro saber qual era o diagnóstico, porque se é um paciente que é atendido no HU, ele tanto pode ser por uma SMD ou pode ser por uma insuficiência renal crônica, porque eles atendem os dois programas. Aí ele me falou que era um problema relacionado à parte hematológica, né, e aí eu disse, não, nesse caso ele está, ele falou que era, eu disse, não, nesse caso está dentro do critério, e aí ele pode receber lá em Iguatu, sim, né? E aí ele vai receber, sim, a gente está só aguardando a farmácia de Iguatu fazer a solicitação, né? Porque aí ele faz essa comunicação e o paciente pode ficar sendo acompanhado lá e pode ficar recebendo o medicamento lá. Era só isso mesmo que eu queria complementar. Obrigada. O que a gente tentou deixar o protocolo de uma forma realmente que a gente pudesse contemplar esse perfil de pacientes, né? Para que a gente consiga beneficiar esse grupo que não tem outra forma, né, de acesso mesmo. Então, assim, é possível sim, né, só enfatizando, fazer o segmento desses pacientes, tanto consulta, quanto os principais exames que eles precisam, porque o portfólio de Fortaleza está todo disponível para a Hemorrede também, o portfólio do laboratório daqui, bem como a gente tem as medicações para disponibilizar para eles, né? Tem alguém com a mão levantada, Cate? É o Franklin, Luiz. Ah, é o Franklin.
Luani, aproveitando a fala da Natália, né, e teus slides falando, né, que a ferropenia é a anemia, né, a deficiência de ferro, né, é a deficiência mais prevalente na aqui na CAT o pessoal bota o plásticozinho na câmera, e eu não estava sabendo porque eu não estava aparecendo na câmera. Eu falei assim, aqui todo mundo é que nem Steve Jobs, né, não pode ser filmado, né. Que paciente a gente pensaria em investigar ferropenia, né, diante desse cenário mundial, né? E se tu podia comentar alguma coisa sobre a posologia do ferro oral, né? A Natália chegou a falar do sulfato ferroso 3 vezes no dia, né? Da intolerância que isso causa, né? Assim, qual é o que a gente pode falar em relação a isso? Pronto. Assim, a indicação clássica de investigação são aqueles pacientes com anemia microcística hipercrômica, né, hiperproliferativa, com reticulócito baixo, e aí esse paciente é aquele paciente com indicação, às vezes só pelo hemograma, né, até sem o estudo do ferro antes, quando chega no consultório, a gente, obviamente, faz a avaliação da história, ver se esse paciente tem alguma história hemorrágica, muitas, quando é mulher, idade de óbito principal causa sangramento uterino anormal, né, que aí você vai ter que investigar as causas ginecológicas. Nos pacientes mais, de uma idade, né, um pouco mais avançada, você obrigatoriamente tem que investigar o trato gastrointestinal, né. Tem aqueles outros sintomas, né, da lúpus papilada, né, da picofagia, que, assim, em consultório, talvez no SUS, você encontra um pouco mais, os pacientes chegam com mais essa queixa. No consultório, eu confesso, não sei a experiência de vocês, que geralmente os pacientes não chegam tão, assim, com esses sintomas tão mais avançados, não, né. A reposição do ferro, tem alguns estudos mais recentes mostrando, nem sei se são tão recentes assim, mas mostrando que você não precisa mais fazer aquele fracionamento da dose do ferro, né, que o ferro deve ser utilizado preferencialmente em jejum, dose única matinal. Você vai ter uma absorção maior, certo, do que você fazer em dose fracionada, como antigamente, né, se preferia fracionar em 3 vezes ao dia. Então, você pode fazer essa reposição em jejum, dose única matinal, certo? Os estudos mostraram que você tem uma absorção melhor do que você fracionando. E com relação aos ferros quelados e ao sulfato ferroso, como o sulfato ferroso, você costuma ter a atestação dele de ferro elementar menor, que é só em torno de 40 miligramas, você teria que fazer ali pelo menos 120, 160 miligramas de ferro por dia no paciente que tem anemia mesmo com a deficiência de ferro associada. Aí você realmente vai ter que fazer uma dose um pouco mais alta, às vezes esses pacientes não toleram mesmo fazer essa dose matinal em jejum, e a gente sabe que o sulfato ferroso, a absorção dele pode ser prejudicada se feita junto com a alimentação, principalmente junto com o leite. O que você pode orientar é que esse paciente faça uso da medicação junto com o suco de fruta ácida, né, que você ajuda mais a absorção, diferente dos ferros quelados, que já não tem tanta influência, assim, da alimentação, certo? Não sei se falei o que você tinha pensado. A Natália está com a mão levantada, mas só viu, Natália, não estou dizendo que tu falou para fracionar a dose, não. Estou aproveitando a tua fala para perguntar. No consultório, eu tenho sido bastante amplo na investigação da ferropenia, por conta desse contexto mesmo. Então, mesmo naquele paciente que tem uma anemia induzida por quimioterapia, por doença neoplásica, né, por doença hematológica ou outra anemia, como a prevalência da ferropenia ela é importante, né? Ela é grave no mundo todo, né? Então, naquele paciente com anemia, eu, assim, geralmente costumo pedir, tendo condições, é lógico, né? A ferritina e a saturação de transferrina. Lembrar que nenhum dos dois, né, são patognomônicos, a não ser que a ferritina esteja abaixo de 15, né? Abaixo de 30, alguns dizem abaixo de 15, para afirmar com certeza que tem ferropenia, né? Mas mesmo naqueles pacientes com doença inflamatória, né? A Denise falou na hora passada da doença renal, com ferritina até 400, 800, né? Com a saturação baixa ou normal, você pode repor o ferro, né? Então, eu tenho, no geral, pelo menos no consultório, pedido ferritina e saturação de transferrina. Eu acho que ele caiu, a conexão dele. Deve ter caído. Voltei.
Voltei. voltou. Pronto, não, só assim, eu tenho pedido bastante a ferritina, essa saturação de transferrina, mesmo naqueles pacientes sem histórico mesmo, sabe? De sangramento, né, ou o VCM baixo. Eu tenho pedido no consultório bem abrangente. Mas obrigado, viu? Obrigado, Luane, pela aula. Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Ei, deixa eu só falar uma Sim, coisinha estamos também. ouvindo. Estamos ouvindo. Gente, na verdade, eu acho... Alguém falando? Suzana? Oi. Oi, fale, depois eu falo. Não, só para complementar também sobre a questão da reposição oral, que na verdade tem até estudos hoje que mostram que até a reposição de dias alternados é até melhor do que a reposição à dose diária única matinal, né? Que, assim, infelizmente, a gente já vê muitos colegas prescrevendo assim. E, assim, o que eu tenho o hábito de fazer na minha rotina é tentar primeiro ajustar a medicação para a dose matinal, ver orientar que o paciente pode, às vezes, ter uma intolerância inicial, que depois isso pode passar, pode ser superado também, que às vezes acontece. E, em último caso, eu alterno para deixar essa dose desalternada, que às vezes pode até estender um pouquinho mais, ou nem estende a reposição de ferro. E também tem essa outra opção. É isso mesmo. E essa opção é muito usada em gestante, como a Organização Mundial de Saúde recomenda a reposição de ferro em gestante, realmente fazer em dias alternados, né, uma dose única diária, né, de manhã. Eu queria só comentar a questão da transfusão no contexto da deficiência, né, de ferro, de B12, eritropoetina, inclusive. Essa transfusão é uma transfusão considerada inadequada se o paciente tiver estabilidade hemodinâmica. E a instabilidade hemodinâmica, ela é definida provavelmente por 4 critérios, né, que é hipotensão, dispneia em repouso, dor precordial em repouso, e uma coisa muito importante que a gente esquece sempre, a alteração do nível de consciência. A alteração do nível de consciência, de pegar um paciente sonolento, né, confuso, é uma indicação no paciente anêmico, mais importante, de transfusão. Seria a transfusão de uma única unidade com reavaliação depois, né? Lembrar que esses pacientes, eles geralmente têm um curso muito crônico, não é de uma hora para outra, por exemplo, que um paciente com anemia megaloblástica vai fazer uma instabilidade hemodinâmica, ele vai ter uma anemia que vai cursar ao longo dos meses, e a gente, ocasionalmente, né, eu acho que todo mundo aqui, todo hematologista que está aqui nessa conversa, já viu um paciente com anemia megaloblástica com 2,5 de hemoglobina, com 3 gramas de hemoglobina, andando com queixas, obviamente, porque a megaloblastose, pela deficiência de B12, tem muita queixa neurológica, né, até mesmo depressão, mas também alteração de apetite, né, umas coisas mais relacionadas mesmo à sintomatologia geral. Mas são pacientes que chegam para a gente, mesmo com hemoglobina baixa, muito estáveis. E são pacientes que acabam respondendo muito rapidamente à reposição. Né? Eu falo que a melhor doença para hematologista, os meninos que me corrijam, é a megaloblástica, né? A anemia megaloblástica. É um paciente que chega muito sintomático para você, você faz uma injeção, 2 dias depois ele te acha o melhor médico do mundo, porque você curou todos os problemas da humanidade. E a hemoglobina realmente sobe muito rápido, sobe 1 grama a cada 2 dias e a gente vê uma recuperação muito rápida. E é uma dúvida que existe, né, por conta do nome, que se espera só que tenha anemia na anemia megaloblástica. Aí lembrar que também muitas vezes existe diagnóstico errado, né, de anemia megaloblástica porque acha-se que não é para se encontrar as outras citopenias. Então, a anemia megaloblástica muitas vezes vai cursar, sim, com leucopenia, com trombocitopenia, e a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E, às vezes, o diagnóstico diferencial é simples, eu olho para o paciente, ele está ictérico, está com a língua careca, né, está com alteração de marcha, você consegue dar o diagnóstico clínico de uma anemia megaloblástica. Às vezes, você não precisa fazer muita coisa, além de um hemograma e de um exame físico um pouquinho mais cuidadoso. E esse paciente não pode ser transfundido, né? Eu peguei na minha residência, eu me lembro desse caso, uma menina politransfundida, gente, de diagnóstico de mielodisplasia. E no final das contas era uma anemia megaloblástica,
que já estava com excesso absurdo de ferro, porque já tinha recebido talvez 40 concentrados de hemácia, e bastava ter feito uma B12 para ela, né? E no final das contas a gente curou a pobre com a deficiência com reposição de B12, mas a gente não pode esquecer disso. É só em caso de instabilidade hemodinâmica que a transfusão está indicada nos pacientes que têm essas alterações, né, que cursam geralmente em prazo longo. E a Luani não colocou aqui, pelo menos eu não reparei, a questão da gestante, né? A gestante, ela tem uma indicação talvez um pouco mais formal de reposição parenteral de ferro no terceiro trimestre, e tem uma indicação hoje mais liberal depois da hemorragia pós-parto. Hoje, a orientação dos guidelines de cuidado de pacientes com puérperas com hemorragia pós-parto é a gente fazer ferro parenteral com hemoglobina menor do que 9 gramas por decilitro, pela demanda que a gente vai ter, tanto pela amamentação, né, quanto a questão mesmo de tentar recuperar rápido essa mulher que vai ter um bebê para cuidar. Então, a gente acabou ajustando alguns protocolos por conta disso. E a gente vai ver, gente, não tenho dúvida, a gente vai ver muita gestante na nossa vida, né? Porque essas gestantes acabam sempre caindo nas nossas mãos por qualquer grau de anemia. Elas acabam sendo, a gente acaba sempre ajudando a conduzir. Era isso que eu queria colocar. Eu acho que tem mais gente para falar, né? A gestante realmente não está no protocolo, viu, Denise? Talvez valha a pena a gente fazer essa atualização e incluir. Só tem a orientação da contraindicação no primeiro trimestre, né? Isso. Na hora que você estava falando, eu vi que falta a minha gestante aí no meio do caminho, né? A Suzana e a Lilian têm muita experiência com esses gestantes da MEAC, né? A gente tem um relatório de TBM dentro da MEAC, de anemia peri, né? Peri alguma coisa. E a gente vê essa resposta muito boa, né? Pacientes que acabam chegando melhor. Lembrando que a anemia no final da gestação é um fator de risco para várias complicações, tanto maternas quanto fetais. Por isso que a gente busca, de uma forma mais rápida, resolver essa anemia, que geralmente é por deficiência de ferro. São mulheres que chegam na gestação ruins, porque têm ciclos menstruais, às vezes, meio exagerados, tem múltiplas gestações, muitas vezes, né? Então, tem o feto consumindo ferro, tudo e mais um pouco, e aí a gente vê com muita frequência anemia ferropriva em gestante, e a gente tem que entender isso como uma necessidade urgente de tratamento. A ferropenia por conta própria está associada à alteração do desenvolvimento neurocognitivo dos bebês. Então, nós não queremos sequelas nem para gestantes e nem para os babies delas, inclusive, né? Mais ninguém, gente? Algum comentário de alguma outra pessoa? Alguma experiência? Vou falar aqui. Alguém vai falar? Não, é bem rapidinho. Eu queria só saber se na anemia falciforme também investigam, por exemplo, a deficiência da vitamina B12. Porque eu já vi alguns artigos trazendo, por exemplo, o caso de aumento de dores, parestesias, também associado a essa deficiência. Eu posso responder? Quando eu estava na residência, Natália, eu fiz um trabalho de avaliação de B12 nos pacientes falciformes em Ribeirão Preto. E a gente encontrou uma prevalência enorme de deficiência de B12 na nossa população. E a gente acaba confundindo, né? O VCM maior pela reticulocitose, o VCM maior pela hidroxiureia, né? Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena sempre ser investigada. Até conversei na época com um dos papas do falciforme do mundo, e para tentar ver se a gente conseguia ter uma razão para isso, que era uma coisa que não estava muito citada na literatura na época. E ele acha que pode ter alguma relação com isquemia gástrica, né? Alguma coisa de absorção ali por conta desses episódios, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena sim, principalmente porque a gente vai ter muito paciente com VCM alargado por outras causas que a gente considera habituais, né? A gente não vai se impressionar tanto com VCM elevado no paciente falciforme que está usando hidreia, mas pode ter associação das duas coisas, né?
Obrigada.